O problema pede a equação do plano que contém estes 3 pontos. Nós vamos começar por escrever os vetores AB, ou seja, o vetor que vai do ponto A ao ponto B, o que tem componentes cartesianas é x, é y e é z, e cada uma das componentes é dada pela diferença entre a componente de B e a correspondente componente de A. Então temos para a componente x menos 1, para a componente y 1 menos 0 é 1, e para a componente z temos menos 1, menos 2, menos 3. Claro que este 1 exclusivo escrever. O mesmo se passa para o vetor AC. O vetor AC é então dado por EX mais 2EY mais EZ. E vamos calcular agora o vetor que é o produto vetorial de AB por AC. Este vetor é seguramente um vetor perpendicular ao plano que está definido pelos vetores AB e AC. Se AB e AC definirem um plano, então seguramente que este vetor, que é o produto vetorial de AB por AC, é perpendicular a esse plano. Vamos então calcular esse vetor. O vetor alfa, chamamos-lhe assim, é igual a, podemos usar este determinante simbólico, é x, é y, é z, agora as componentes menos 1, 1 menos 3, e agora aqui componentes 1, 2 e 1. Se fizermos este cálculo, portanto, a componente é x, é 1 vezes 1 menos 2 vezes 3, portanto, 1 mais 6, 7, ficamos com 7 é x, menos 2 é y, menos 3 é z. E este vetor é então perpendicular, é um vetor alfa, que é perpendicular ao plano definido pelos vetores AB, este, e AC. A estratégia vai ser a seguinte para obter a equação do plano que contém os pontos A, B e C. Vamos considerar um vetor genérico com origem no ponto A, este vetor que eu vou chamar, por exemplo, vetor beta, e o vetor beta é genericamente dado por x menos 1 é x mais y menos, vou olhar ali para as componentes de A, menos 0 é y mais z menos 2 é z. Este é um vetor genérico com origem no ponto A. Claro que podia escolher outro ponto, mas estou a escolher o ponto A. E agora vamos impor que o alfa escalar beta seja 0. Se o alfa é perpendicular a este plano, se o beta estiver neste plano, então a condição para que x, y e z devem obedecer, para de facto beta estar no plano, é que beta seja perpendicular a alfa. E essa condição exprime-se da seguinte maneira: 7 vezes x menos 1 menos 2 vezes y menos 3z menos 2 igual a 0. Ou ainda 7x menos 2y menos 3z menos 7 mais 6 igual a 0, o que conduz a 7x menos 2y menos 3z menos 1 igual a 0, e esta é a equação que procuramos, a equação que define o plano, onde estão então os vetores AB, AC, este é o vetor AC, este é o vetor AB, e a estratégia foi então a seguinte: começamos por calcular o produto vetorial de AB por AC. Podíamos ter escolhido o vetor BA e o vetor BC, outro qualquer par.
Sabemos que esse vetor produto vetorial é perpendicular ao plano definido por estes dois vetores, que aqui estão a vermelho. Depois construímos um vetor genérico, que é o vetor beta, que parte do ponto A, e finalmente impusemos a condição de que esse vetor tem que ser perpendicular ao alfa. Como o alfa é, por construção, perpendicular ao plano, então o beta tem de estar no plano. E a equação do plano é, então, esta. A área do triângulo definido por estes vetores, estamos a falar deste triângulo, é, por definição de produto vetorial, a área do triângulo é metade do módulo do produto vetorial de AB por AC. Portanto, a área do triângulo, que é referida aqui no enunciado, é dada por esta quantidade e o módulo deste produto vetorial é o módulo de alfa, é igual a 1/2 da raiz quadrada de 49 mais 4 mais 9, ou seja, é 1/2 da raiz quadrada de 62. Esta é a área deste triângulo. Repito, a área do triângulo definido por estes pontos A, B e C é metade do módulo do produto vetorial de dois destes vetores. Eu escolhi o AB e o AC, mas, volto a dizê-lo, podia ter escolhido, por exemplo, CA e CB. O resultado final seria o mesmo, a área do triângulo seria a mesma.